Olá, crianças, bom dia. Mais um dia de aula. Hoje, quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Então, vamos preencher o nosso cabeçalho direitinho. Bauru, 8 de abril de 2021. O nome completo da professora Ana Cláudia Ferreira Castro Fantin. É o N aqui, tá bom, crianças? Qual que é a disciplina que nós vamos estudar hoje? Língua portuguesa. Antes de ontem, eu pedi para que vocês escrevessem instruções de como vocês ensinariam uma criança que não sabe brincar de amarelinha, para que vocês ensinassem ela a brincar com as regras corretas, adequadas, né? Com as regras desta brincadeira. E aí, cada um de vocês escreveu da melhor maneira possível que conseguiu para comunicar àquela criança que não sabe brincar, né? Lembrando que essa criança, ela é uma criança, vamos dizer assim, é uma invenção, né? Ela não existe, né? A professora que pediu para que vocês imaginassem, né? Então, uma criança que não soubesse brincar de amarelinha, que vocês ensinassem ela a brincar através das regras que vocês fossem colocar em forma de texto, escrevessem. Então, essa foi a proposta da tarefa antes de ontem, na terça, né? Bom, então por que a professora pediu isso? Porque eu proponho para vocês, a partir de hoje, uma sequência de atividades e no final dessa sequência, nós vamos escrever instruções ensinando alguém a montar um brinquedo, tá bem? Então, professora, qual vai ser esse brinquedo? Vocês já fizeram isso com a professora Sônia de arte o ano passado. Vocês inventaram um brinquedo, se eu não estiver enganada. Então, cada um acabou inventando o próprio brinquedo. Quem tiver esse brinquedo ainda, pode aproveitar, certo? Para usar nesse trabalho da professora Ana Cláudia. Eu não guardei, não sei onde eu guardei, a mãe jogou fora porque já acabou o ano, enfim. Se não tiver mais o brinquedo, então você pode inventar outro, tá? Utilizando a sucata, né? Que eu acredito que tenha sido essa a proposta da professora de arte, usar sucata, se não estiver enganada. Então, não é para fazer o brinquedo agora, tá? Isso vai ser no final desta sequência de atividades que eu estou propondo para vocês. Então, nós estamos estudando textos instrucionais, nós vamos ler vários textos, nós vamos analisar, ver vários formatos de textos instrucionais, mas no final, o que é que vocês deverão fazer? Escrever como é que se monta o brinquedo que vocês inventaram, tá? Então, por isso que a gente precisa estudar os textos instrucionais bem escritos, para a gente aprender com eles a melhor maneira de se escrever um texto que ensine, né, outras pessoas a fazerem determinada coisa, tá bom? Então, essa é a proposta da professora. Por isso que vocês vão ver muito nas nossas aulas de língua portuguesa, sequência didática, escrevendo para instruir. Então, vocês já viram isso, né? Instruir é ensinar. Então, os textos instrucionais, eles nos dão instruções para que a gente possa realizar algo, né? Então, é isso que nós vamos fazer no final dessa sequência de atividades. Nós vamos escrever de maneira que a pessoa que ler possa realizar, né? Possa montar o brinquedo que vocês inventaram, tá bom? Então, essa é a proposta que eu tenho para vocês, que a gente começa definitivamente hoje, né? Porque a tarefa de terça-feira eu preciso dar todos esses recados, tá bom, crianças? Fazer esta conversa inicial com vocês.
A tarefa de terça sobre a amarelinha, eu queria saber qual era o conhecimento que vocês tinham a respeito desse tipo de texto, tá bom? Porque se aonde que vocês já sabem bastante coisa, aonde que vocês precisam melhorar. Então é por isso que a professora deu aquela tarefinha. Agora, a partir dela, nós vamos seguir com o trabalho, certo? Bom, então o que eu tinha para falar a respeito do nosso trabalho era isso. Agora vamos propriamente para a aula de hoje. Então, hoje nós vamos para a primeira etapa da nossa sequência didática, escrevendo para instruir, né? Como eu disse, vai ser a primeira etapa. E o que nós vamos fazer? Análise de instrução. Então, nós vamos analisar um texto instrucional que se chama, tem por título, Bolinhas de Sabão. Então, pelo título, o que vocês acham que nós vamos aprender a fazer com este título, Bolinhas de Sabão? Nós vamos aprender a fazer bolinhas de sabão? Pode ser, né? Então, tudo leva a crer que sim, né? Tem o título aí. Então, olhem aqui o texto. Deixa eu ver se eu consigo pegar todinho. Aí, acho que sim, né? Enquadrou tudo. Aí, agora ficou legal. Estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo até aumentar um pouquinho. Vamos ver se aí ficou bom. Então, vamos lá. Vamos para a leitura. Bom, bolinhas de sabão é o título do texto instrucional e começa assim. No verão, você pode brincar com água, né? Então, que é uma estação muito quente, então a água é refrescante, então por isso esta sugestão, que nós podemos brincar com água no verão. Número 1. Pegue um canudinho de plástico, torça uma de suas extremidades para que ele fique fechado. Então, vejam que tem aqui a figura do que é para nós fazermos de acordo com a instrução número 1. Então, nós vamos fechar uma das extremidades. O que é extremidade? As pontas, né? Então, uma das pontas a gente torce, ó, fechando assim, ó. Torça uma das extremidades para que ele fique fechado, né? Ó, fechou, certo? Não vai passar nada aqui. Então, tá fechadinho. 2. Com um alfinete, faça 4 furinhos em lugares diferentes no canudo. Aí tem mais uma figura aqui, a imagem, para nos auxiliar nessa instrução. Então, aqui tá fechadinho, tá virado, né? Tá torcido a pontinha e vem com o alfinetinho fazendo 4 furinhos seguidos no canudo, certo? Número 3. Molhe seu dedo. Passe num pedaço de sabão e depois passe sobre os furinhos do canudo, como tá aqui descrevendo a imagem. Estão vendo? Tá molhado, né? Com um pouquinho de sabão, tá passando em cima dos furinhos. Número 4. Sopre suavemente o canudo e veja surgir as bolhas de sabão pelos furinhos, como a menina. Agora deixa eu mostrar aqui a menina para vocês. Ah lá, como a menina está fazendo aí. Estão vendo? Muito bem. Então esse é o nosso texto que nós vamos analisar. E o que é que nós vamos analisar nesse texto? Ele, antes de tudo, ele é um texto instrucional. O que ele nos ensinou aí? O que a gente aprendeu a fazer com esse texto? Um objeto que solta bolinhas de sabão, não é? Muito bem. E como se deu as instruções deste texto? Como que ela acontece? Ela acontece em uma determinada sequência, né? Então, primeiro você precisa fazer tal coisa, depois outra coisa e assim vai. Então, é numa sequência de ações que nós precisamos realizar para que, no final, aquilo que está sendo mostrado, né, seja montado. Então, uma sequência de ações. Muito bem.
E o que mais que tem? Então, a gente pode pular uma das etapas? A gente não pode pular nenhuma das etapas, porque se a gente pula uma das etapas, a gente não fica com o resultado esperado, né? Vai ficar faltando parte ali daquilo que tinha que ser montado. No caso aqui, do canudinho que solta bolinhas de sabão. Então, a gente não pode pular nenhuma etapa no texto instrucional, né? Então, todas as etapas que nós vamos colocar em um texto instrucional, elas precisam ser muito bem explicadas, bem explicadinhas, diretas, né? Para que a pessoa que vai ler entenda o que ela precisa fazer, né? Então, veja que as instruções aqui, elas são bem claras, diretas, né? Fala certinho o que você precisa fazer. Pegue um canudinho de plástico, torça uma de suas extremidades para que ele fique fechado. Pronto, falou o que você deve fazer. Aí, em seguida, deu a outra instrução e assim por diante até chegar no final com o objeto, né, montado, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, com o objeto montado. Então, essa é uma das características do texto instrucional. As instruções, elas se dão de forma sequenciada, uma após a outra, e você não pode pular nenhuma delas, porque senão você não tem o resultado esperado, né? Muito bem. Qual que é a outra característica que a gente vê aí num texto instrucional, né? Além de ser sequências, vocês vejam que o que ajuda, né, também a numeração, tá? Então, ó, 1 é o que eu vou fazer primeiro, 2 é que vem em segundo lugar, 3 em terceiro lugar, quarto em quarto lugar, né? E se tivesse mais etapas, a numeração iria seguir. Então, vejam que o que nos auxilia também nessa sequência de ações é a numeração. Então, nós podemos numerar as ações, as instruções do texto, nós podemos enumerar. E uma coisa também muito importante, né, que este texto trouxe é o quê? A imagem, né? Então, a imagem, ela nos auxilia muito em quê? Na compreensão da instrução, né? E talvez tenha imagem, porque é um texto voltado para a criança fazer. Então, a professora esqueceu de falar, onde está esse texto aqui da bolinhas de sabão? Esse texto, ele é, agora deixa eu erguer aqui, senão vocês não vão ver. Ele é do almanaque da Ruth Rocha, estão vendo? Ó, almanaque Ruth Rocha. Então, o que é almanaque? Olha a capa do livro. Tem muita coisa, não tem? Todo cheio. Olha, tem várias coisas, né? Várias imagens. Então, o almanaque é um tipo de livro que traz diversos textos dentro de um só livro. Então, aqui tem poema, aqui tem conto, tem adivinhas, tem texto instrucional, como nós vimos, tem adivinhas, né? Não sei se eu já falei. Tem datas comemorativas. Então, isso que é a característica do almanaque. É um livro que traz vários tipos de textos dentro de um só livro, tá? E aí, eu escolhi este livro porque eu sabia que nele eu ia achar texto instrucional, tá bom? Como eu achei aqui, bolinhas de sabão, para a gente estudar hoje. E olha que interessante também, né? Não é uma característica do texto instrucional, mas como é voltado para a criança, o texto foi escrito dentro de uma bolinha de sabão, viram, né? Para combinar, né, o texto com aquilo que a gente vai aprender a fazer a partir dele, que é a bolinha de sabão. Então, ele foi escrito dentro de uma bolinha de sabão. Então, tudo isso é pensado na pessoa que vai ler. Quem é que vai ler? A criança. Então, tudo para chamar a atenção da criança, né? Talvez até as imagens, né, são colocadas no texto instrucional para ajudar ainda mais o pequeno leitor que vai fazer, né, ali a bolinha de sabão.
tá bom? Então, a imagem apoia demais, auxilia demais a parte escrita, né? Certo, crianças? Então, vamos para a segunda parte da nossa aula.